O tema geral desse vídeo é teologia, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje, é Antigo Testamento e nesses primeiros vídeos estou tratando sobre Gênesis, Já o assunto do vídeo de hoje, o assunto dentro de Gênesis, do livro do Gênesis, o assunto é principais características do livro do Gênesis. Vamos ver o que esse texto tem para nos dizer. É um livro que eu estou usando para me ajudar a construir essa playlist de um curso de teologia que eu fiz há algum tempo. Eu estou achando muito bom, um livro de introdução. Principais características, então, do livro do Gênesis. Dentre todas as características encontradas ao longo da narrativa de Gênesis, algumas merecem destaque por assinalarem visivelmente os relatos bíblicos. Gênesis foi o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito e registra o começo da história da humanidade, do pecado do povo hebreu e da redenção. Então, o Gênesis registra a história da humanidade, a história do pecado, a história inicial do povo hebreu e também da redenção. A história contida nele abrange um período de tempo maior do que todo o restante do Antigo Testamento. Inicia com o primeiro casal, Adão e Eva, relata sobre o mundo antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, antes de Noé, e limita-se à história do povo hebreu, ao qual, no projeto divino, foi o elo entre a graça de Deus e a sua redenção ao final do Antigo Testamento. O livro do Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra não são produtos do acaso, mas são obras de Deus, do Supremo Ser, o Criador de tudo e de todos. Em Gênesis também se encontra registrado o primeiro casamento, o primeiro ato pecaminoso, os primeiros nascimentos, homicídios, holocaustos, profissões, instrumentos musicais e a primeira promessa de redenção. Dentre essas características de máxima importância foi o concerto de Deus com Abraão, o qual iniciou com a sua chamada em Gênesis 12, 1 ao 3, formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17. Somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel e revela como os descendentes de Abraão se fixaram no Egito, preparando assim o caminho para o êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento. Então, as principais características do livro do Gênesis, principalmente com relação ao... Cadê onde que eu vi a parte que eu achei interessante aqui? Com relação à história da humanidade, essas principais características, isso que eu quero reforçar aqui. A história da humanidade, a história do pecado, como ele veio ao mundo, a história do povo hebreu e a história da redenção ali do povo hebreu, desde o seu primórdio, seu início. E, na verdade, o livro do Gênesis termina mesmo com a história de José e para dar um caminho para a entrada no próximo livro, que é Êxodo, Então, essas são as principais características, beleza? Trata da história da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. E eu fico por aqui nesse vídeo, é um vídeo bem rápido, bem introdutório mesmo. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre Gênesis, pegue o livro na Bíblia e leia. Não é um livro tão grande, não são tantos capítulos assim, leia um capítulo por dia. Ou acompanhe aqui no canal, no meu canal principal eu faço uma leitura da Bíblia, tem já o livro do Gênesis. Ou então no meu canal de Bíblia especificamente, onde eu faço apenas a leitura do texto bíblico. Dá uma olhada nesse vídeo anterior que eu gravei sobre Gênesis e lá eu fiz a menção sobre os eventos redentivos, porque o livro do Gênesis ele é dividido basicamente em duas partes, eventos memoráveis e eventos redentivos. Dá uma olhada o que é que isso significa nesse vídeo aqui, valeu!